Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje vamos estudar a nossa segunda aula do curso sobre Bíblia e manuseio bíblico. A temática para esta aula é cronologia bíblica, história dos semitas, dos hebreus, de Israel e de Judá. É importante nós vermos, então, dentro da perspectiva teológica bíblica, para nós entendermos como que acontece a cronologia. A cronologia é o percurso de todos os períodos e épocas, que são muitos. Mas é claro que muitos desses períodos, ou muitas destas épocas, é importante nós olharmos com uma história, com o olhar da história teológica. Nem sempre a partir da história mais científica, real. Porque muitas vezes os acontecimentos ou os personagens, eles também mudam ou são colocados nos períodos como figura de linguagem, como figura teológica. Então isso é muito importante para nós entendermos. Nós temos alguns materiais, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, como dizia na primeira aula, apresentando a Bíblia de Jerusalém, e temos também essa é a Jerusalém, que eu uso para estudo, e também a Bíblia Teb, que é a tradução ecumênica da Bíblia. São duas recomendadas para nós fazermos bons estudos. Um livro marcante que temos que tê-lo e lê-lo para podermos refletir como então que esses textos surgem, aparecem, como que se escreve, é do teólogo Johann Mayer, Entre os Dois Testamentos, História e Religião na Época do Segundo Templo. Um livro básico, que é, podemos dizer assim, o ABC da Bíblia, é esse livrinho. Bíblia, livro feito em mutirão, Carlos Mestres. Podemos dizer assim que este material aqui, ele é o manual, ele é o ABC da Bíblia. E temos também este outro, que é Atlas da Bíblia. É importante nós conhecermos esse material. Este aqui é da editora Paulus. Este outro, da editora Loyola. E este aqui, também, editora Paulus. O livro ele vai nos ajudando a entender, tem as imagens dos mapas, e no mesmo tempo vai falando sobre a questão dos períodos. Porque a descontextualização de um texto bíblico pode prejudicar a nossa fala quando vamos preparar, por exemplo, alguma reflexão, seja na comunidade, aonde a pessoa faz parte, frequenta, vive a sua fé, ou seja até mesmo aula, porque tem aula de religião. E no mesmo tempo, na catequese, no curso de ministros, o ministro da palavra, enfim, em qualquer lugar onde nós estejamos, se nós pegarmos um texto sem o contexto, podemos ter certeza que a nossa explicação, ou a nossa fala, ela pode se fundamentar apenas no moralismo. Um moralismo no sentido que não tem nada a ver com aquilo que o autor, a autora, a comunidade estava tentando, buscando dizer a partir daquele relato. Então é importante que nós tenhamos sempre em mãos materiais que nos ajudem, ou nos ajudem a pensar biblicamente, teologicamente. Por isso que este curso ele tem um diferencial. O diferencial é que nós vamos estudar no sentido de levantar questionamentos, a questão da criticidade, argumentações que nos levem a refletirmos os textos, para nós irmos também melhorando, podemos dizer assim, e construindo em nós uma fé mais viva e, no mesmo tempo, mais adulta, menos ingênua. Porque é complicado nós dizermos que somos cristãos e cristãs, mas
termos uma fé ingênua e às vezes uma fé injusta, porque utilizamos coisas que não foi bem assim ou não foram assim. E esta apostila, que é uma delas, que depois vocês também a receberão, esta apostila com 4 páginas, esta outra folha também, que é podemos assim, é uma cronologia, um cronograma, e nós podemos ir assim lendo, refletindo, pesquisando e fazermos também os nossos mapinhas. Eu sempre gosto de fazer mapas, apontamentos, porque nós vamos memorizando, vamos vendo na Bíblia aonde os textos foram escritos, por onde o povo passou, o povo bíblico. Então é importante nós sabermos esses detalhes. Nesta cronologia bíblica que nós temos aqui, ela começa mais ou menos, segundo a data, no ano 5000 a.C. E começa dizendo que é a caminhada do povo de Deus, o povo hebreu, o povo semita, que começa lá no Egito. E é interessante que ali nós temos uma pré-história. E nesta pré-história, nós vamos ver lendas, metáforas, pedagogias, teologias, e até embutido ali psicologias, filosofias para nos ajudar a pensar também, e sociologia, antropologia, história, geografia. Olha quanto conteúdo, tudo dentro, podemos dizer assim, nos estudos bíblicos. Porque isso é feito quando faz o curso ou a faculdade, que são 4 anos a faculdade de teologia. E no nosso estudo aqui sobre a Bíblia e o manuseio bíblico, nós também temos que saber fundamentar. Senão a leitura fica muito vazia de sentido, vazia de significado. E nós temos que sempre buscar quais são os significados e sentidos que este livro tem. Não podemos esquecer que os significados e os sentidos somos nós, humanos, que damos a este livro e ao conteúdo que ali dentro está. Se nós pegarmos a criação, e aí nós temos então a teologia da criação, que é a teologia da criação do mundo, de todos os seres, e também das pessoas. Nós temos como contexto de nascimento a Babilônia. Mais ou menos ali pelo ano 500, 450 a.C. E aí nós vamos encontrar Adão e Eva no Jardim do Éden. Nós vamos encontrar o Abel e Caim. Nós vamos encontrar Noé e o dilúvio. Nós vamos encontrar a Torre de Babel. E que nem sempre é fácil saber a localização se fôssemos jogar para trás. Mas nós sabemos que são textos, na verdade, bastante atuais dentro da Bíblia. Como dizia anteriormente, eles foram escritos muito depois daquilo que a data, uma data, por exemplo, teológica, possa dizer que eles existiram. Ali pelo ano 2400. É claro que nós temos que entender que Adão e Eva está no campo de uma antropologia metafórica. Mas de onde surgiram essas metáforas? Como que foram colocadas dentro desse livro? Por quê? Como? Para quem? É importante nós sabermos disso. Mas hoje, dentro da cronologia, nós vamos ficar com a questão da história dos semitas, hebreus, Israel e Judá. Porque trabalhar assim os personagens de uma forma profunda, aí tem que ser outro momento. E um momento em que se trabalha, por exemplo, um curso só sobre o livro do Gênesis. E aqui nós hoje falaremos a cronologia histórica, que são mais as datas e alguns acontecimentos que foram aparecendo, surgindo, de acordo com o período ou a época. Mas é importante nós sabermos que no Gênesis, para nós fazermos então essa cronologia, nós vamos encontrar lá no capítulo 5, 32, Noé que gerou
junto com a sua esposa, os filhos Sem, Cã e Jafé. Do Sem saiu os semitas, que nós falamos hoje. Do Cã, os cananeus. E Jafé são um povo que conviveu juntamente com os semitas, ou misturado com os semitas. Mais ou menos ali pela data de 2220 antes de Cristo. Veja que essas outras datas ali, quando eu comentava a questão da criação, Adão e Eva, Abel e Caim, Noé e a Torre de Babel, como diz essa cronologia desse texto, não há data, porque ainda não se sabe quando apareceu. Mas, como dizia, esses textos foram escritos na Babilônia. Então, muito depois dessas datas que nós veremos agora. Por exemplo, Abraão e Sara. Nós vamos encontrar aqui, em Gênesis 14, 13, é a primeira vez na Bíblia que surge a palavra hebreu. É o nome dado a Abraão. Olha que interessante. Hebreu, em hebraico, significa o outro lado do rio. E a palavra Abraão, Abá, que vem de pai ou mãe, Iraão, que quer dizer ventre, útero, gerado ou gerada a partir do útero do pai e da mãe, ou da mãe. Porque dentro do mundo, por exemplo assim, hebraico, o hebreu, na língua hebraica, é diferente da língua portuguesa ou de outras línguas. Mas vamos pegar aqui o português, onde nós temos pai e mãe. Lá, quando nós ouvimos ou lemos a palavra pai, temos que saber que ali nessa palavra já estão os dois. É uma palavra paterna e materna. Isso vale também para o filho pródigo. Olha que interessante, já lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar que só o pai. Por quê? Porque ali no pai também já está a mãe. Provavelmente o pai e a mãe ficaram esperando a volta do filho. Que é interessante nós sabermos esses detalhes. Nós temos o filho de Abraão, Isaac, e a sua esposa, Rebeca. Nós vamos encontrar então aqui, no Gênesis 25, 19, nós temos o nascimento de Esaú e Jacó. E no texto Gênesis 32, 28, Jacó recebeu o nome de Israel. Só então para nós sabermos, os hebreus, aonde estão ali no Gênesis, aonde está também o povo de Israel, que é o nome dado a Jacó, na luta que ele tem lá com o anjo, a metáfora, podemos dizer assim, da luta com o anjo, no capítulo 32, versículo 28. Nós temos também o filho de Jacó e Rebeca, que é Jacó e Raquel, que são casados, que formam também um casal, e nós encontramos no Gênesis 29, 35. E é de Jacó e Raquel que nasceu Judá. É de Judá que nasce o judaísmo. E no mesmo tempo a cidade de Judá, que depois vai se transformar no reino do sul, que é o reino de Judá. Nós temos o reino do norte, que é o reino de Israel, no norte, né? E no sul, o reino de Judá. Veja onde está a Judéia, Jerusalém. Mas isso tudo nós vamos ver mais para frente. E nós vamos encontrar também José, um dos 12 filhos de Jacó e Raquel. Nós temos então a esposa de José, que tem como nome Asenate, que está no Gênesis, capítulo 48, versículo 1, e todos os seguintes. Leiam todos os versículos do capítulo 48, aonde nós temos, ou teremos, os filhos de José e Asenete, que são Manassés e Efraim, ou seja, os netos de Jacó. Então é importante que nós tenhamos esta compreensão para nós já termos em mente como que esses povos, esses 4 povos, que na verdade nós podemos dizer assim, é 4 povos em um só. Porque os semitas, eles surgem também de um mundo, podemos dizer assim, mais antigo do que os próprios semitas. Os semitas vêm também da Babilônia,
É uma mistura com os filisteus, sumérios, caldeus, e é dali que nasce a tradição semítica. O próprio Jesus é um semita. Eles se destacam porque eles falavam muito bem, ou ensinavam muito bem, falavam muito bem também, por intermédio das parábolas, hipérboles, comparações. Eles tinham uma capacidade muito grande de meditação, de reflexão, de salmodiar, né? Por isso que os salmos, os provérbios, enfim, livros que eles utilizavam para meditar, mas ao mesmo tempo para orientar o povo nesta caminhada contínua. Depois nós vamos nos dedicar, sem dúvidas, um tempo para encontrar também os reis, cada um dos 23 reis que governaram Judá. E no mesmo tempo nós vamos ver o nome e a data dos 22 reis do reino do norte, ou seja, do reino de Israel. É importante saber qual foi o rei, qual data, o que eles fizeram. Foram interessantes, foram bons, exerceram sua função. Por que eu digo isso? Porque naquela época o rei era ungido de Javé. E é lamentável, meus amigos e amigas, nós lermos e vermos que todos eles, desde Davi até o último rei de Judá, até o último rei de Israel, nós não vamos encontrar nenhum que realmente trabalhou de uma forma digna. Porque todos eles trabalharam bastante com perversidade, com violência, morte contra o seu próprio povo. Mas aí nós veremos. Por que é importante essas datas? E também o rei em exercício? Porque em cada contexto nós teremos que encontrar quais foram os profetas que atuaram, por exemplo, no determinado reinado. O rei era tal, o profeta era tal. Então, isso é importante nós sabermos. E em qual lugar esses profetas estavam? Eles estavam no Reino do Norte, no Reino do Sul? Qual a pregação deles? Por que nós temos esses profetas? Nós temos 16 profetas. Quem são eles? Como que apareceram? Onde atuavam na história do povo de Israel? O que eles diziam? O que eles denunciavam? O que eles anunciavam? Então é importante nós sabermos essas questões. Lembrarmos também que existem os impérios que controlaram Israel e Judá. Quais foram os que dominaram, impuseram outras culturas, até mesmo divindades que adentraram dentro da cultura israelita? Porque o judaísmo também ele é uma religião que não é desde o tempo ali de Abraão, desde o tempo de Moisés. Ela é algo que aconteceu, podemos dizer assim, muito depois. Somente no ano 600 que o judaísmo surgiu ou apareceu como religião. Então isso também é importante para nós assim entendermos e compreendermos. Como dizia anteriormente, é importante que nós tenhamos em nossa concepção que mais ou menos ali pelo ano 5000 nós temos o Egito. Nós temos os patriarcas e nós temos também as matriarcas. Aí segundo já a literatura teológica bíblica, dentro da própria escrita dos textos. Nós vamos encontrar, por exemplo, as narrativas que foram escritas na época do exílio da Babilônia, olha que eu comentava antes, né? Mas é taxado, ou datado, melhor dizendo, nesse período de 5000 anos. Mas escrita mais ou menos entre 500, 450, e às vezes pode diminuir a data. Algumas são do período dos reis, como Gênesis 2, 3, e outras são ainda mais antigas, como Gênesis 4. Mas todas foram reescritas pelos exilados da Babilônia, ou na Babilônia.
Então isso é importante nós termos nas leituras. Deste período são as histórias, vejam, de Abraão, Sara, Agar, Rebeca, Isaac, Jacó, Raquel e Lia. O povo ele trabalhava de uma forma escrava, que se chama a questão da corveia, onde ele tinha que trabalhar em cima de uma terra e muitas vezes aquilo que ele produzia não dava para ele subsistir, ou não dava para ele existir, para ele sobreviver, porque ele tinha que entregar tudo para o dono da terra. E lembremos que no Antigo Testamento, meus caros amigos e amigas, independente se os reis eram dos impérios que estavam dominando, colonizando Israel ou Judá, ou os reis de Judá e de Israel, a terra pertencia ao rei, a terra ali da Palestina. Por quê? Porque temos que entender que também o rei judeu ou israelita, ele era como se fosse assim um ungido de Deus. E nessa unção, ele era o representante maior do povo. E tudo aquilo que o povo fazia era, por incrível que pareça, para o bem-estar do rei e da sua família. E o povo era escravo. Então nós temos que ler o texto e sentir, vamos dizer, a textura do texto, principalmente quando lemos ali os profetas, como que eles estavam denunciando esse abuso. Pois a terra, na verdade, não deveria ser do rei, deveria ser do povo, porque o povo que conquistou, quando nós temos ali a saída do Egito com a Páscoa, atravessando o deserto até chegar na Terra Prometida, é o povo que conquista, não é o rei que conquista. Porque, segundo a tradição judaica, nós não temos ainda nesse período um rei. O rei é muito posterior. E ali nós vamos então encontrar o povo em busca de um lugar, em busca da terra. Porque para o judeu, ou para o semita, para o israelita, para o hebreu, a terra ela é sagrada, pois é dela que se tira o sustento. E tirando o sustento, se mantém a vida, tem a manutenção da vida. Pois Deus age sempre pela manutenção da vida. Manutenção no sentido de conservar a vida, pois ela também ela é sagrada. A vida dentro da sua perspectiva de sacralidade. Ela não pode ser violada. E o povo, então, trabalha junto para que possa ter o bem partilhado, o bem comum. É o que o Jesus vai falar, o que Jesus vai viver e o que Jesus vai ensinar o povo a partilhar o pão, o peixe, ou seja, tudo tem que ser partilhado para que haja vida, para que haja justiça, para que haja fraternidade, para que haja uma religiosidade capaz de transformar o ser humano. Nós temos então nesse contexto de Corveia o trabalho forçado, o trabalho escravo, o trabalho servil. E uma observação, aí nós podemos nesse contexto então, ainda do contexto do Gênesis, descobrir textos como 1 Reis 6, 1, 12, 28, Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 7, capítulo 13, versículo 6, Juízes, capítulo 2, versículo 1, capítulo 19, versículo 30, Jeremias, capítulo 7, versículo 25, Êxodo, capítulo 6, versículo 7, capítulo 13, versículo 14, capítulo 20, versículo 2, Oséias, capítulo 11, versículo 1, capítulo 12, versículo 10, capítulo 13, versículo 4. Meus caros amigos e amigas, nós teremos uma das aulas só para nós sabermos essas citações. Porque talvez nesse primeiro momento vocês se perguntaram, mas como que eu posso entender? 1 Reis, mas onde está na Bíblia Reis 1, ou seja, o primeiro livro de Reis? Aonde está o capítulo 6? Quando eu descubro o que é o 6, o capítulo, e o 1? De antemão, é interessante quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos encontrar lá Samuel, nós vamos encontrar Reis, nós vamos encontrar Crônicas, e tem um número na frente do nome, 1 e 2.
porque foram 2 livros escritos, assim no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento. Coríntios 1, Coríntios 2, as cartas paulinas. Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, 2 cartas também escritas para Tessalonicenses, para os Coríntios. E aqui é importante nós sabermos então que o número grande, aqui no livro dos reis, primeiro reis, o número grande que está ali nas páginas, já na Bíblia, quando você olha ali que tem um número grande, com uma cor forte, nós vamos encontrar o capítulo. E o versículo é um número pequeno. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos ter uma aula apenas para nós descobrirmos como distinguir quando nós falarmos, quando também que os capítulos e os versículos entraram na Bíblia. Porque os escritores bíblicos, ou dos textos bíblicos, não escreveram a Bíblia com capítulos e versículos. Isso é importante nós, então, sabermos também, né? Ali pelo ano, mais ou menos, 1250, 1200 a.C., nós vamos encontrar o Êxodo. O Êxodo, que é a saída do povo hebreu do Egito. Celebram a Páscoa e saem em caminhada. Uma caminhada que sai, ou que perpassa o deserto, integrados na vida dos madianitas e quenitas, 2 povos também que faziam parte e que os judeus conheceram. Experiências do maná, dos mandamentos. É interessante que é no deserto que nós vamos ver a experiência de que o povo estava se tornando um povo. Olha que interessante. Era um povo que na caminhada da existência, na caminhada da vida, vai se configurando, vai se constituindo um povo, e enquanto o povo descobre ou percebe que precisaria também de ter algo para produzir, olha que interessante, alimento comum, ou seja, para que as pessoas pudessem comer, pois era um povo, e na caminhada, no percurso da vida, estavam com fome. E aí começa a perceber o que nós vamos fazer para manter toda essa gente. Por mais que não era um grupo grande também, temos que entender isso, porque muitas vezes se coloca o povo judeu como se fosse imenso, aí é uma hipérbole. Isso é importante nós sabermos, que nós estudaremos também sobre isso. No Novo Testamento, por exemplo, hipérbole, quando Jesus diz assim, é mais fácil um camelo entrar ou passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar na porta do céu. Isso se chama uma hipérbole. É um comentário, uma explicação, e uma explicação exagerada. Porque nós sabemos que o camelo não vai passar numa agulha, nessa agulhinha pequenininha de costurar. Mas aí nós temos que entender também o que significa agulha, o que significa o camelo para o contexto que a Bíblia foi escrito. E nós vamos chegar lá também. Só para adiantar, fazendo assim, as comparações, que é importante nós sabermos também. Então, como eu dizia, o maná é alimento, que as pessoas têm o direito do alimento. E a Bíblia, os judeus, todos eles, assim, os povos aqui que foram se configurando, mas são povos todos irmãos, os semitas, hebreus, Israel e Judá. A alimentação é básica, a alimentação é fundamental. É um preceito que não pode deixar de existir na prática. Isso vale tanto para a partilha dos alimentos, para a acolhida, que é a questão da hospitalidade, a justiça, a compaixão, a misericórdia. O povo de Israel, no Antigo Testamento, ele também zela por esses preceitos, né? Porque é nesses preceitos que o povo ganha vida, que consegue viver dignamente. Olha que interessante. Aprendem também com as leis, costumes, artes, seja ela de guerra ou até mesmo de religião de outros povos. Então isso é importante nós entendermos. E começa a se ensaiar o projeto de Deus. É claro que o projeto de Deus, e aí que está o detalhe, eles descobrem o povo, mas aí nós temos que colocar no meio desse povo, junto com esse povo, Javé.
E nos mandamentos, o mandamento já vai ser uma maneira de ajudar as pessoas a entenderem que seria uma contradição. Então, aqui, que eles aprendem com os outros povos, até mesmo fazer guerra, quando tem um mandamento, que um dos 10, que é o quinto, dirá, não matarás. Então, aqui é preciso trazer o Javé, que é o Deus presente, o Deus, por exemplo, do povo, que constitui a vida. A vida, ela precisa ser zelada, ela precisa ser guardada. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Por isso que é importante nós percebermos isso. No ano de 1200, nós temos a conquista, ou a chegada do povo de Israel, ou o povo hebreu, até a Terra Prometida. E é importante nós percebermos que nós aqui, com a Terra Prometida, nós vamos ter a autonomia, a produtividade, nós vamos ter o poder desenvolvido na unidade do povo, junto com o povo. A sociedade ela é a sociedade tribal, onde as 12 tribos, 12 comunidades, 12 clãs, 12 aldeias, 12 sociedades que se juntam para uma sociedade maior. Podemos dizer assim, nós temos as micro sociedades, que são então as tribos, cada uma das tribos, e nós temos a macro sociedade, quando as 12 se juntam ou se reúnem para defenderem-se, ou seja, para que possam viver juntamente. Né? E nós indo para frente, nós vamos encontrar ali pelo ano de 1050 a.C., nós vamos então ter a saída do período tribal para o início da monarquia. E aqui nós teremos os 3 reis, que é o rei Saul, o primeiro, o segundo é o Davi, e o terceiro é Salomão. É importante nós sabermos desses detalhes, né, que são os 3 primeiros reis de Israel, né? Eles são Saul, Davi e Salomão. Essa monarquia unida entre Israel e, no mesmo tempo, Judá, ela vai do ano de 1050 até o ano de 1030. Nós temos, ou melhor, 930, para dizer que cada um desses reis governaram 40 anos. Olha o detalhe. Cada um dos 3 primeiros reis governaram 40 anos. Mas é possível que não governaram 40 anos. Aqui está uma metáfora